Quando a raça humana foi reconhecida oficialmente pelo Conselho Galáctico, ninguém esperava muito deles. Eles tinham uma tolerância razoável tanto ao calor quanto ao frio, uma relação decente entre força e peso, mas nada fora do comum. O único traço vagamente notável era o fato de os humanos serem uma das raríssimas espécies não predadoras de ápice que alcançaram a autoconsciência e, mais impressionante ainda, chegaram à era espacial. Mas mesmo com isso, a visão predominante era clara. Os humanos eram uma espécie sem honra. A morte de um único líder humano frequentemente levava a guerras internas de sucessão que duravam anos, instáveis, divididos. Em suma, não eram os piores da galáxia, mas estavam longe de serem os melhores. Os Turaxi foram a primeira raça galáctica a considerar explorar essa fraqueza. E então, eles esperaram pacientemente pela faísca inevitável que jogaria toda a civilização humana de volta ao caos e à guerra. 27 anos após o reconhecimento oficial no Conselho, essa faísca finalmente surgiu. Mas o que começou como uma crise se transformou em um inferno absoluto. Um fogo que consumiu toda a raça humana. As imagens da primeira semana do conflito ainda me assombram. Eu não sei como uma espécie é capaz de praticar tamanha destruição contra o próprio povo. Não havia compaixão, não havia honra, apenas a frieza meticulosa do extermínio planejado. Quando a guerra humana chegou aos seus estágios finais, os Turaxi atacaram. Milhões de soldados e naves de guerra Turaxi invadiram os territórios humanos. Planeta após planeta, os domínios da Terra caíram, e com eles, milhões de vidas humanas. O resto da galáxia simplesmente virou o rosto. Os humanos estavam à beira da aniquilação, e ninguém queria se envolver. Alguns até ajudaram os Turaxi, fornecendo suprimentos e armamentos em troca de futuros pedaços dos territórios conquistados. A humanidade estava no fim. Mas em vez de desaparecer de forma patética e silenciosa, eles fizeram o impensável. Eles se uniram. Décadas de ódio, rivalidade e disputas internas evaporaram em poucas semanas. Povos que 3 meses antes juravam destruir uns aos outros, agora se saudavam como irmãos. O avanço implacável dos Turaxi, que parecia imparável, simplesmente parou. Após conquistar cerca de 73% dos territórios humanos em apenas 6 semanas, eles não conseguiram avançar mais nem um único ano-luz nos 8 meses seguintes. Os Turaxi cometeram um erro que selaria seu destino. Deram à humanidade um inimigo comum. 2 anos após o início do conflito, o impensável aconteceu. Os Turaxi começaram a ser empurrados para trás. A mídia deles alegava que era tudo parte de uma estratégia, um movimento tático para causar baixas humanas em massa. Talvez fosse verdade. Talvez os humanos estivessem mesmo sacrificando recursos colossais para retomar seus territórios. Mas havia algo que ninguém podia ignorar. Uma vez reconquistado, o território nunca mais era perdido. Um colega meu me explicou o motivo. Eles apenas se enterram ali. Um conceito insano. Sentar sobre o território retomado e esperar que o inimigo venha. Mas os Turaxi vieram. E os humanos aguardaram. E resistiram. Os Turaxi atacavam. E atacavam. E atacavam. Repetidamente, seus exércitos colidiam contra as linhas humanas e eram repelidos. E quando parecia que os humanos estavam satisfeitos, lançavam contra-ataques massivos que forçavam os Turaxi a mais uma retirada desesperada. Era uma estratégia insana, mas brutalmente eficaz. Os Turaxi jamais admitiriam, e provavelmente nunca vão,
mas estavam perdendo. 6 anos se passaram desde o início do que agora é considerado o maior conflito dos últimos 500 anos de história galáctica. O Conselho Galáctico acreditava que os humanos cessariam as hostilidades assim que reconquistassem seus territórios. O Conselho estava errado. Os humanos não queriam apenas recuperar o que era deles. Eles queriam apagar a ameaça mais do que isso. Eles queriam sangue, queriam vingança pelo sangue humano derramado pelas mãos dos Turaxi. E nada, absolutamente nada ficaria em seu caminho. Em uma das reviravoltas mais absurdas da história intergaláctica, os Turaxi agora lutavam pelo direito de existir. Diante do avanço humano e do colapso iminente dos Turaxi, o Conselho Galáctico entrou em pânico. Convocaram às pressas uma reunião de paz emergencial entre humanos e Turaxi. Para surpresa de todos, os humanos aceitaram. Pela primeira vez desde o início da guerra, um cessar-fogo foi estabelecido. Representantes dos Turaxi, da humanidade e das 9 raças membro do Conselho se sentaram para negociar. E, mais uma vez, os humanos surpreenderam. Apresentaram-se com firmeza, com postura e falaram com lógica e clareza. Demonstraram razão, paciência e até uma certa empatia diante das raças do Conselho. Mas havia algo estranho. Eles se recusavam terminantemente a dirigir a palavra aos Turaxi. Na época, achei compreensível quem não entenderia tamanha dor. Eu mesmo fazia parte da missão diplomática e mantinha a esperança de que estávamos perto do fim da guerra. Mas tudo mudou quando os Turaxi exigiram ressarcimento. Alegaram ter o direito, como parte conquistada, de receber compensação monetária equivalente pelos territórios que ainda estavam sob controle humano no momento do acordo. O silêncio caiu como uma pedra sobre a sala. Toda a delegação humana ficou muda ao ouvir a proposta do embaixador Turaxi. Alguns minutos se passaram, até que finalmente um dos humanos quebrou o silêncio. Por favor, me diga que isso é algum tipo de piada para marcar o início da paz. O representante de Chennai respondeu com seriedade. Claro que não. É direito deles fazer tal pedido. E é dever de vocês cumprir. Recusar-se a isso é simplesmente... Ele hesitou por um instante. Incompreensível. Mais silêncio. O líder da delegação humana então se levantou. Sua voz foi calma, mas carregada de algo mais profundo. Vocês terão nossa resposta dentro de 1 hora. Sem dizer mais nada, saiu da sala, seguido por toda a delegação humana, em silêncio absoluto. O conselho suspirou de alívio. Parecia que os humanos estavam prontos para ceder. E então, nós esperamos. Exatamente 1 hora depois, uma nova transmissão humana chegou ao conselho. A imagem do líder humano preencheu a tela. Ele apenas olhava. Ficou ali, sentado, em completo silêncio, sem falar, sem mover um músculo, apenas olhando. Droga de emoções humanas, resmungou o membro de Senai. Tão difíceis de decifrar. Computador, identifique a emoção. O sistema emitiu um som de confirmação e respondeu: emoção identificada, raiva contida. Antes que a frase terminasse, o líder humano interrompeu. Prezados membros do conselho, ele virou-se em direção ao representante Turaxi. Eu sorriu. Membro Turaxi, lamento informar que não podemos aceitar os termos de paz como estão. Silêncio total. Pela primeira vez desde o início das negociações de paz, ninguém se atreveu a dizer nada. O líder humano continuava sorrindo. No entanto, estamos dispostos a propor um compromisso. Foi nesse instante que um soldado Turaxi entrou correndo na sala. Senhor, as naves humanas estão em movimento. A tela da transmissão se dividiu em 2. De um lado, o rosto sereno, quase zombeteiro,
do líder humano. Do outro, a imagem ao vivo do planeta natal Turaxi, cercado por toda a armada humana. O embaixador Turaxi ficou em choque. O quê? Como? Quando vocês fizeram isso? O humano apenas continuou sorrindo. E então, os humanos abriram fogo. Sem aviso prévio, a armada humana abriu fogo. Milhares de anos da cultura Turaxi foram incinerados em segundos. Bilhões de vidas inocentes foram apagadas antes mesmo de entenderem o que estava acontecendo. Um dos maiores impérios da galáxia simplesmente deixou de existir. Ninguém se mexeu, ninguém falou, nem mesmo o luto dos Turaxi fez som. O líder humano voltou a falar. Sua voz agora era carregada de uma calma fria, cruel. Como podem ver, decidimos aceitar o compromisso. Ele respirou fundo e então deixou cair a sentença. 16 bilhões de meus irmãos humanos morreram desde o início deste conflito. Todos olharam para ele chocados. Era um número que desafiava a compreensão. Acredito que trocar 10 bilhões de Turaxi inocentes por 16 bilhões de humanos inocentes seja um compromisso mais do que justo. A palavra compromisso escorria de sua boca com veneno e desprezo. Como raça, estamos agora abertos a qualquer nova negociação de paz. Foi então que o representante de Chennai explodiu. Você está louco? Acabou de declarar guerra contra todo o Conselho Galáctico. Fala em paz? Isso é o mais distante de paz que qualquer ser pode alcançar. Não haverá paz enquanto sua raça vil não for apagada até mesmo da memória dos meus netos. O líder humano virou o rosto lentamente para o conselheiro de Chennai. O sorriso ainda estava lá, mas agora os olhos queimavam. Ele respondeu com uma única palavra: ótimo. E com a raiva transbordando em seu olhar, acrescentou: era exatamente isso que eu esperava ouvir. 14 dias depois, a guerra entre Turaxi e humanos havia acabado. Sem tratado, sem rendição, sem cessar fogo. Apenas o fim de uma espécie. Desde então, o Conselho Galáctico declarou guerra à humanidade. 4 raças desertaram imediatamente do Conselho. Todas elas envergonhadas pela omissão do Conselho diante do massacre humano nos primeiros anos da guerra. Essas 4 raças, que haviam votado contra a invasão Turaxi desde o começo, foram silenciadas, intimidadas, ignoradas pelo mesmo Conselho que agora ruía sob o peso da sua própria hipocrisia. É impensável 4 raças deixando o Conselho? Mas faz sentido. Essa é a primeira vez em 570 anos que o Conselho está em guerra. E nunca antes ele esteve em guerra com ele mesmo. Em apenas 34 anos, os humanos destruíram milênios de tradição, cooperação e entendimento. Ei, parceiro, disse meu novo amigo, despertando-me do devaneio. Ele afiava as unhas distraidamente com uma lâmina de combate. Não tá pensando em desistir de mim agora, né? Sorri de volta. Nem por um segundo, meu amigo. Essa será a primeira guerra dos Honorath em quase 600 anos. Olhei para meu companheiro e deixei o sorriso crescer ainda mais. Na verdade, já estava mais do que na hora. Vai ser divertido. Ele caiu na gargalhada. Então, só se mantenha vivo tempo suficiente e eu te ensino a fazer o bife perfeito. Balancei a cabeça. Humanos, completamente insanos.